Olá galera, paz de Jesus, o amor de Maria, mais um daqueles vídeos que eu não gosto de fazer, mas a necessidade do tempo urge que nós fazemos, né? Romanos capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus diz: cada qual seja submissa às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus, isso que as que existem foram instituídas por Deus. Na carta de Paulo a Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai nos advertir: acima de tudo, recomendo que se faça preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão constituídos em autoridade, para que possam viver em uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Meus amados irmãos, me assusta no mundo que nós estamos vivendo. Eu recebi aqui no meu WhatsApp que um sacerdote da Arquidiocese de Montes Claros, o padre Brígido, fez uma postagem nas suas redes sociais desejando a morte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Veja aonde nós chegamos. Veja a doença que o esquerdismo, que o socialismo, o comunismo, o petismo é capaz de fazer na cabeça de um sacerdote. Há poucos dias atrás, o Centro Dom Bosco mostrou que um bispo auxiliar de Belo Horizonte, chamado Dom Vicente, faz twitters em cima de twitters chamando o presidente da República de genocida. Mas em nenhum momento Dom Vicente chama o Maduro da Venezuela de genocida, o Ortega da Nicarágua de genocida, o Fidel Castro de genocida, e esses governadores, a maioria do PT, como o Rui Costa, o Camilo Santana, e todos os governadores do PT que roubaram milhões, questão de respirador, e as pessoas morrendo nos hospitais, e eles não são genocida. Quer dizer, genocida é o presidente da República, mas os governadores que roubou, os prefeitos que roubaram, ninguém é chamado de genocida. Esse mesmo bispo de Belo Horizonte, quando aquele pessoal foi fazer aquela campanha pró-governo, chamaram todo mundo de doido. Mas quando os petistas foram para o meio da rua fazer a campanha anti-governo, aí ele racha de elogio. Quer dizer, a passeata pró-governo é genocídio, mas contra o governo é bem-vinda. Veja a doença que isso cria na cabeça das próprias pessoas da igreja. E aqui, meu amado e querido padre Brígido, quer dizer três coisas para o senhor. Número 1, o senhor não é sacerdote para desejar a morte de ninguém. O senhor é sacerdote para orar pela vida das pessoas. Número 2, padre, o que a gente planta, a gente colhe, padre Brígido. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta morte, colhe morte. Quando um sacerdote deseja a morte para alguém, é porque a morte já está reinando no coração dele. Número 3, padre, que é o mais importante: se o senhor quer ter paz na nação, nosso dever era orar pelas autoridades dessa nação e não desejar a morte da autoridade da nação. É impressionante a doença que o esquerdismo, que essa ideologia cria na cabeça das pessoas. Agora imagina se eu, que não concordo com a ideologia do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, porque é impressionante isso. E aí eu vou aproveitar, já que nós estamos falando de ideologia, eu quero mostrar uma coisa importante para vocês, que eu fiz questão de anotar aqui no meu celular. Porque assim, por mais que doa, como a gente gosta sempre de dizer, a verdade é a melhor coisa que nós podemos ouvir, por mais dolorosa que seja essa verdade. Então vamos lá. Nos governos Dilma e Lula, presidente da Petrobras, preso. Presidente dos Correios, preso. Presidente do Banco do Brasil, preso. Presidente da Eletrobras, preso. Presidente da Nuclebras, preso. Presidente da Valec, preso. Presidente da CEF, preso. Presidente do BNDES, preso. Presidente do PT, 3 presos. Secretário do PT, 5 presos. Tesoureiro do PT, 3 presos. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo no Senado, preso. E Lula, o chefão da corrupção, preso. Veja, padre Brígido, é impressionante, né? O PT que roubou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Mandou dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Bolívia, para Cristina no Equador, para as ditaduras, que trocou os hospitais por estádio na Copa do Mundo. Esses aí eu nunca vi um padre desejar a morte de um sujeito que faliu a nação dessa roubalheira, igual o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor padre Brígido, eu vou ser sincero para eu terminar esse vídeo. Nunca na história da nação brasileira ficou tão fácil escolher alguém para presidente da República como agora. E não é porque o Jair Bolsonaro é uma boa pessoa não, porque ele fala um monte de trem, tem muita coisa dele que eu não concordo. Mas, padre Brígido, entre o Pedro impulsivo, que fala um monte de merda sem pensar, e um Judas que diz defender os pobres, mas é ladrão, desculpa falar com o senhor, eu preciso ficar com o Pedro. Vamos lá.
foi preso por corrupção, por lavagem de dinheiro, por ter montado a maior quadrilha desse país. O outro, até hoje, é honesto, não tem um processo contra ele. Um defende a morte até o 9º mês, é abortista, defensor do assassinato de criança na barriga da mãe. O outro, meu querido padre Brígido, é a favor da vida, respeita a vida, a concepção e a morte natural. Um é a favor da agenda LGBT, para colocar travesti no meio da rua crucificado de Jesus, aquela zombaria daqueles museus que o senhor vai lembrar lá no Rio Grande do Sul, aquela palhaçada aqui em Belo Horizonte no Palácio das Artes, é totalmente a favor da agenda LGBT, que não tem nada a ver aqui com as pessoas homossexuais, mas ser respeitada. O outro é totalmente contra. Esse daqui defende a ideologia de gênero. Inclusive, se o senhor padre Brígido não sabe, esse sujeito daqui que foi preso por corrupção, o ex-presidiário, o senhor sabe do que eu estou falando, esse ex-presidiário assinou no dia 21 de dezembro de 2009, o Projeto Nacional de Direitos Humanos, que tinha num dos artigos desconstruir a heteronormalidade. Então a função desse sujeito é acabar com essa ideia que a gente nasce homem e nasce mulher. A gente nasce neutro e escolhe o que a gente vai ser. Esse aqui, a primeira coisa que ele fez foi quebrar essa maldita ideia quando ele tornou presidente da República. Esse daqui defende os assassinos, igual Fidel Castro, Chaves, Maduro, Ortega, e o povo venezuelano está comendo cachorro, o povo cubano sofrendo, e ele dizendo que Cuba e Venezuela têm democracia. Esse aqui é contra os malditos comunistas da Venezuela e de Cuba. Então veja bem para o senhor ver. O senhor quer votar no candidato da morte ou no candidato da vida? Naquele que defende o assassinato de crianças ou naquele que defende a vida das crianças? Veja a ponto que o senhor está cego. Desculpa, padre. O senhor poderia procurar um psiquiatra com urgência para tirar essa lavagem cerebral da cabeça do senhor com urgência. Porque como o senhor é capaz de postar no seu Facebook, né? Vamos trocar o Jair pelo já foi, eu vou dizer uma coisa ao senhor. O ano que vem é Jair ou já era. Porque se essa quadrilha que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva montou no Brasil voltar para o poder, padre, a religião católica vai ser a primeira a ser perseguida. O senhor viu que um padre characeu foi espancado pela ditadura comunista em Cuba? Você sabe do lado de quem que o PT ficou? Do lado de quem Lula ficou? Do lado dos ditadores assassinos cubanos, padre. O senhor está vendo o que a igreja está sofrendo na Venezuela? Sabe do lado de quem o Lula e sua corja do PT está? Do lado dos ditadores assassinos da Venezuela. É muito bonito, padre. Um sacerdote da igreja de Jesus Cristo pregar a morte do presidente da República e defender essa morte. Olha, padre, se o senhor não lê a Bíblia, parece que o senhor não lê, lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus vai dizer assim, ó, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem que vos faz o mal e orai pelos que vos perseguem e maltratam. Se o senhor tem o Bolsonaro como seu inimigo, ore por ele. Se o senhor não concorda com ele em muita coisa, como eu também não concordo em muita coisa, ore por ele. Porque eu digo para o senhor, eu não concordo em nada do que o Lula, o petismo prega. O senhor sabe que na minha opinião, e não é opinião minha, é opinião da Justiça, de 11 ministros do STJ, mais 3 lá da TRF2, do TRF1, mais tem 11 urubu de toga do STF, e deu um jeitinho brasileiro pro Lula ser solto. O Lula, para mim, foi o maior, e é o maior bandido da história desse país. Um sujeito ladrão, corrupto, que montou a maior quadrilha, que faliu a nação brasileira, que desviou nosso dinheiro. Padre, o senhor tem uma ideia? Todas as nossas estatais deram prejuízo no governo Lula e Dilma. A roubalheira que esse povo fez. Isso também é genocídio, padre. Porque cada dinheiro que esse povo do PT roubou desse país, se tivesse feito um hospital, não teria morrido esse tanto de gente, não. Se tem alguém que tem que ser chamado de genocida, é Lula e Dilma. Eles são os genocidas. E outra coisa, padre, mandar dinheiro para Cuba, fazer portaria em Cuba, fazer não sei o que em Angola, não sei o que. Olha os filhos do Lulinha como é que estão, ó, bilionário. Engraçado que vocês cansam de acusar o filho do Bolsonaro, o Flávio, que também para mim não é flor que se cheira, se tá sujo, tem que pagar pelo que fez. Agora os filhos do Lula é uma roubalheira do diabo, vocês não falam nada. 90, eu tô aqui para dar lista dos caras do PT, tudo preso, inclusive o chefão. Mas vocês permanecem calados, sabe por quê, padre? Porque infelizmente a ideologia tomou conta, e a maioria dos sacerdotes é de pregar a palavra de Deus, está pregando a ideologia petista, e é por isso que os católicos estão migrando para as igrejas evangélicas, porque vem na igreja católica, em vez de escutar a palavra, escuta discurso petista, vai para as igrejas evangélicas e escuta a palavra de Deus sendo pregada. É triste, mas essa aqui é a verdade. Então eu digo para o senhor, padre Brígido, põe a mão na sua consciência, porque você não foi ordenado sacerdote para orar pela morte de alguém e pedir a morte de alguém. Pelo contrário, padre, Satanás que é o autor da morte.
João 10:10, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Embora eu não concorde com nada do que o Lula prega, do que o Lula ensina, para mim ele não passa de um psicopata que está colocando muita gente neurada, mas eu tenho que orar pela conversão dele, orar pela largar essa maldita cachaça que ele toma todo dia, esse maldito roubo que ele faz, orar para essa maldita ideologia que ele prega de aborto, de casamento homossexual, de ideologia de gênero, rezar pelo arrepender dos pecados. Tem um homem que dá uma entrevista na revista Playboy dizendo que começou a vida dele estuprando cabrita. Olha a vida de um homem desse. Que Deus tenha misericórdia da alma do Lula. Eu não desejo a morte dele, eu desejo a salvação dele, Padre. Porque se ele morrer assim, ele vai sentar no colo do Satanás por toda a eternidade. Então eu peço ao Senhor, o Dom Vicente, bispo de Belo Horizonte, coloque a mão na consciência de vocês. Em vez de esse Dom Vicente, em vez da CNBB ficar preocupada com árvore queimando na Amazônia, se preocupa com as almas que estão queimando no fogo do inferno por causa dessa maldita ideologia comunista. Porque é impressionante aonde que essa ideologia tem levado a Igreja Católica Brasileira. Eu, como leigo católico, Padre, me envergonho de ver um sacerdote desejando a morte de um presidente e me envergonho de ver um bispo chamando o presidente de genocida. Porque genocida é Fidel Castro, é Chaves, é Ortega e o senhor não abre nada. Não abre a boca, Dom Vicente, para falar nada. Genocida é esses governadores vagabundos, que a maioria são do PT, que roubou milhões e não comprou respirador para o povo, milhões para do governo, e vocês não abrem a boca para nada. Isso sim é genocídio. É vergonhoso. Que Deus tenha misericórdia de vocês, abra a cabeça de vocês, e vou dizer em nome de Jesus, a nossa bandeira jamais será vermelha. Isso aqui, Padre, é terra de Santa Cruz. Isso aqui jamais será comandado pela maldição comunista que Lula e a sua quadrilha da esquerda prega. Aqui é terra de Santa Cruz, e o Salmo 33 vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor dessa nação, e aqui jamais a ideologia abortista, gaysista, de ideologia de gênero, de destruição da família vai passar. Porque quem manda no Brasil é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha piedade do Senhor, te abençoe e que o Senhor se converta em nome de Jesus. Aleluia.